Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Dinheiro na Mesa. Essa oportunidade que nós temos de falar de dinheiro enquanto vocês almoçam. Qual que era a ideia do dinheiro na mesa? Eu percebi que algumas pessoas tinham dificuldade de estudar, de olhar para o dinheiro, de ter um lugar ali. E aqui em casa a gente toma café ouvindo uma pessoa que eu gosto muito. Então eu falei, vamos imitar? Vamos trazer um dinheiro na mesa, que a gente possa falar dos aspectos emocionais enquanto nós almoçamos. Então, essa é a ideia. Almoce à vontade, toma um cafezinho com a gente, fica aqui falando sempre de dinheiro. Nós estamos aqui às terça-feira, meio-dia, agora de 15 dias. Mas tudo pode mudar e a gente voltar sempre todos os dias. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Cardoso, sou mestre em psicologia, sou uma apaixonada pela psicologia do dinheiro e eu acredito sim que nós precisamos olhar para a nossa relação com o dinheiro. Que um almocinho olhando para o dinheiro, transforma a nossa relação com ele. Vamos lá? Para a gente começar, antes de receber minha convidada de hoje com um tema super polêmico, compartilha, já printa falando que você está aqui, já manda para a mãe, para a tia. Bora falar de dinheiro e religião? Vamos lá? Compartilha, já coloca, já dá o like, fala que você está aqui, já faz todos os movimentos aí, que isso também é prosperidade. Deixa eu só ver quem já está aqui. Juliana está aqui, já está aqui. Turma da formação está toda aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro versus religião, uma relação infeliz. Claudinha também está aí. Pessoal, receba com muito carinho a minha convidada super, mega, hiper especial. Lu, vem conversar comigo. Vem aqui. Olá! Bom dia, boa tarde, meu povo! Ó, eu já te confesso que o tema é tão polêmico e você ainda chega linda assim. Nó! Justamente assim, pelo o tema ser polêmico, precisei me preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente, e é claro que eu me arrumei para estar aqui para falar sobre esse tema, para te prestigiar, porque tu é uma pessoa linda, então é Obrigada. sobre isso. Obrigada. Você tá maravilhosa. Lu, é um prazer te ter aqui. Eu sou super sua fã. Mas talvez tenha alguém que não te conhece. O pessoal está falando oi, Sara está falando oi, Fernanda está falando oi. Se apresenta aí pro pessoal. Quem é você? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? É um grande desafio a gente falar sobre esse tema hoje, em pleno meio-dia, nessa terça-feira, mas é um tema muito convidativo a uma conversa, um bate-papo. Então, eu sou a Luciana Resmin Conrado, sou gaúcha, estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, pedindo a Deus que essas chuvas passem para a gente poder terminar a safra de soja. Então, eu sou psicóloga, atendo somente online, também sou uma mulher de negócios, sou do agronegócio, sou mãe do Lucas e do Tito, esposa do Ciro, e sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Amo uma história, amo um desafio, e é por isso que eu estou aqui. Esse tema tem tudo a ver comigo, com a minha história, com a minha vivência, porque eu sou uma pessoa que gosto muito dessas temáticas, e vamos conversar sobre isso. Lu, então conta pra gente. É um bate-papo leve, tranquilo, tá, pessoal? Vocês podem fazer perguntas, né? Conta pra gente como que o tema dinheiro e religião entrou na sua vida. Talvez não entrou na mesma ordem aí, mas como que é isso na sua vida? Na verdade, a questão da religião, assim, ela é muito antiga. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. Poucas pessoas sabem, mas eu já fui professora da Igreja Católica quando a gente fazia a Crisma, a Eucaristia. Sempre gostei de ler, então ler a Bíblia para mim fez parte da minha infância, da minha adolescência. Claro que eu não tinha muito entendimento disso tudo como eu tenho hoje. Inclusive, depois, já adulta, eu fui fazer o curso de teologia junto com meu esposo, então, para mim, essa temática se atravessa. Eu creio que tem muitas questões da psicologia dentro da Bíblia, porque a Bíblia fala de pessoas, de ser humano, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, então ela tem resposta para tudo. Então, a fé, ela entrou na minha vida desde sempre, porque a minha família era uma família católica. Hoje não mais, hoje a gente professa uma outra fé, mas começamos assim. Então, a oração antes da refeição, festejar as datas do Natal, a Páscoa, ter entendimento do que isso se trata, sempre fez parte da minha vida.
Mas a questão do dinheiro, ela entrou em outro momento, né? Quando eu passei a ganhar meu primeiro salário, ganhar não, produzir, né? O dinheiro do meu primeiro salário. Quando eu passei a conhecer pessoas que abriam mão das suas famílias, da sua profissão para se tornar missionários. Quando eu passei a participar de eventos, aí já na minha juventude, já estava numa igreja batista, comecei a participar de eventos que disponibilizavam de dinheiro, tinha que viajar, tinha retiros, tinha uma série de coisas. E nós éramos jovens na época, ninguém tinha formação. Então a gente começou a produzir o próprio dinheiro. Tenho lindas histórias assim da gente fazendo pizza para vender, para arrecadar fundos, a gente doando roupas para fazer brechó, para arrecadar fundos para atividades que os jovens queriam fazer, e na época ninguém tinha condições de pagar nada, nenhuma inscrição, nenhuma viagem para lugar algum. Então nós produzimos o próprio dinheiro dentro da igreja. A gente vendia roupas para o brechó, fazia parte do Ministério de Dança, que fazia balé e atividades evangelísticas nas escolas, nas praças, para adolescentes, e eu era líder desse grupo. Então, nós fazíamos brigadeiro, docinho para vender, para poder comprar a roupa, mandar fazer a roupa para uma apresentação X. Então, o dinheiro e a igreja, a religião, entrou na minha vida desde muito cedo, quando eu entendi que ele não vinha de graça, que ele não vinha do nada, ele precisava ser produzido. Né? E depois, mais tarde, eu fui entendendo os princípios da doação, da generosidade, do dízimo, né, das ofertas, e isso foi ficando cada vez mais claro para mim, e eu passei a entender. É claro que, com o tempo, eu também tive acesso a tudo aquilo que é muito perigoso, que são os exageros, né? A gente ter uma mente muito escassa e não ser doador e não ser ofertante, e a gente ter também uma mente muito manipuladora, que é você fazer mau uso da fé, né? E você se apropriar de conceitos teológicos distorcidos, e aí tem uma questão bem negativa dessa questão do dinheiro e religião, aonde muitas pessoas fazem mau uso, manipulam a mente das pessoas, que viram um evangelho de charlatanismo, que deu margem para muitas pessoas, inclusive, a terem crises na sua própria fé. Hoje a gente vê a teologia da prosperidade que invadiu o nosso país, e é uma crise mundial com relação aos princípios bíblicos, que estão se perdendo e estão em conflito, porque o conhecimento, quando ele não é verdadeiro e íntegro, ele dá margem para mentira, para enganação e para soberba. Então, qual que é o perigo disso? Até você me fez uma pergunta assim no início, Lu, religião e dinheiro, é uma relação feliz ou infeliz? Depende do ponto de vista. Ela pode ser feliz se você tiver entendimento sobre ela, mas ela pode ser muito infeliz se você usar o entendimento com segundas e terceiras intenções. Então, hoje, por que esse tema é polêmico e a igreja brasileira como um todo está numa crise? Porque essas informações estão sendo manipuladas em mãos erradas e muitas pessoas estão sendo tendo um prejuízo com relação não só à questão financeira, mas, por exemplo, dentro das muitas igrejas evangélicas, a gente vai lembrar da Igreja Católica também, quando se comprava indulgências, comprava lugar no céu, quando você pagava para te alguém no purgatório. Então, esses abusos que misturaram fé e dinheiro são muito antigos. Dentro das igrejas evangélicas, a gente sabe de muitos escândalos de dinheiro que foi parar no porta-mala da casa do pastor, pessoas que são constrangidas a ofertar além das suas condições. Então, ao mesmo tempo que esse tema é um tema delicado, ele é muito perigoso, porque se as pessoas não tiverem uma clareza, é muito fácil uma pessoa ser manipulada. Quando você está, por exemplo, precisando de uma cura. Ah, você vem na minha igreja, Deus vai te curar. Você vem na minha igreja, você vai conseguir um emprego. Você vem na minha igreja, você vai ter um casamento feliz. Mas o que você tem para dar? Dá tudo que você tem, dá 100, dá 200, dá 1000. Então, o conhecimento distorcido em mãos erradas, ele é muito perigoso. E eu vivi tudo isso na minha caminhada cristã. De conhecer pessoas sérias, líderes sérios, realmente implicados em ajudar o próximo, mas eu também conheci muita gente manipuladora, sagaz e perversa, que fez mau uso da fé para ter benefícios. Então, eu creio que o conhecimento é libertador, e hoje, ele é muito importante, porque eu passei esse convite para muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs e não cristãs, que precisam ter um entendimento, uma clareza sobre o dinheiro e religião, né, Lu? Você traz aí, eu queria trazer alguns pontos aqui, até da importância que é estudar. Eu vou chegando perto de você, porque eu vou achando o tema tão importante que eu vou chegando perto de você. Deixa eu ver como que eu distancio de você de novo. E você foi falando e foi trazendo memórias para mim de coisas assim. Gente, quanto falar de dinheiro, quanta educação, olhar para isso pode libertar, sabe? E aí eu vou dividir com você um caso. Para quê? À toa. Só vou dividir esse caso aqui com você. Lu, não precisa
o tanto que a psicologia financeira ela é antiga dentro de mim. Tem 10 anos que eu comecei a estudar psicologia financeira, mas foi em 2016 que eu me assumi uma psicóloga financeira, sabe? Gente, eu sou uma psicóloga financeira. Só que olha que interessante, em 2008 chegou um caso para mim que eu nunca esqueci. Era uma paciente da roça, uma menina muito boa, sabe, Lô? E ela não ganhava dinheiro. E ela pediu dinheiro para a mãe dela, para os pais dela, e eles não deram. E essa menina foi na casa dela e vendeu a geladeira e o fogão. Eles não tinham nada, 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 nada. Da roça mesmo, sabe? Eu atendi ela pela assistência social, fui psicóloga pública durante uns 5 anos. E quando eu fui conversar com ela para saber o que ela tinha feito isso, o que ela tinha feito com esse dinheiro, era a época de uma tal de fogueira de Monte Sião, em uma igreja. Nunca esqueci isso. E ela vendeu ela vendeu a geladeira, o fogão, o que ela tinha, porque a promessa é aquilo que você entrega, Deus te dá em dobro. Se você não tem nada, que você se esforce aí para arrumar alguma coisa para Deus te dar em dobro. E eu lembro dela falar que lá nessa igreja você não falta, é uma comunidade, então você não pode faltar, você tem que estar lá, você tem que estar presente, senão puxa, tem as suas coisas. E ela falou para mim que essa fogueira de Monte Sião, que eu perguntei, mas joga no fogo? Tipo assim, que amor, o dinheiro é uma fogueira? Né? Porque aí eu ainda vi o sentido. Você tá ali queimando, você tá queimando dinheiro, é uma fogueira? E aí eles falaram que não, você colocava esse dinheiro num saco, só que ia um por um da igreja colocar o dinheiro e jogar o dinheiro lá. Então eu lembro dela falar, eu não tinha coragem de ir e não jogar nada. Não era uma fila. Ela falou, não é uma fila, é um por um jogar lá. E a história era, você tem que jogar todo o seu dinheiro. Eu nunca esqueci desse caso. E eu falo assim da importância. Na época eu não falava de dinheiro, eu não conversava sobre dinheiro, eu não tinha esse embasamento teórico que eu tenho hoje. Ela simplesmente vendeu a geladeira e o fogão na casa dela. Para doação de uma igreja ali, que o discurso era, se você tem que doar para Deus te dar em troca. E eu lembro que, eu lembro do meu único pensamento, mas Deus é pai. Não é isso, né? Não é isso, Deus é pai. Mas eu não sabia atender essa cliente. Até hoje eu lembro dela. Que depois que eu comecei a estudar, e tem vários livros de dinheiro e religião que são ótimos. Deus e religião, que são maravilhosos, que ampliam a nossa mente, que eu nunca li a Bíblia, tá, Lô? Nunca li, eu não sou uma pessoa de manifestar a minha fé dentro de uma igreja. Mas depois que a gente estuda, que a gente lê sobre isso, quão pequena eu fui diante daquela paciente, sabe? Quanto eu pude colaborar pouco com essa pessoa, como que... E eu não tô falando da igreja, não, tô falando de mim. Eu podia, ali, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, ter ajudado, ter norteado, ter discutido, ter trago vieses de que contraditórios aquilo ali, indicado um livro, e eu nada fiz. Ao contrário de você, Lu, tu sabe que eu tenho a minha demanda hoje que eu atendo online, eu recebo muitos pacientes que são cristãos, né? Das mais diversas denominações, porque eles se identificam, né? Então, assim, a Luciana é cristã, vou procurá-la também, porque eu compactuo com a mesma fé. Então, assim, ó, as demandas, elas são disso para pior, tá? Assim, os problemas, as queixas, é disso, isso que tu contou é mamão com açúcar, como a gente diz. Mentira! Tem coisas, assim, que é de chorar, é de uma tristeza, assim, ó, como as pessoas que estão fragilizadas emocionalmente diante de um problema e de uma dificuldade, elas são capazes de ser manipuladas por mentes de pessoas sagaz que usam a teologia de uma forma equivocada.
Quando eu digo que essa live ia ser polêmica, é justamente para abrir o entendimento das pessoas que, assim como existem pessoas teologicamente bem preparadas e que amam as pessoas e têm um serviço de doação e entrega nas igrejas, tem o contrário também. Assim como existem bons profissionais psicólogos, tem nossos colegas que não são tão bons, tão competentes assim. E isso em todos os segmentos, não só dentro das igrejas. Em qualquer local que existir pessoas, sempre vão existir pessoas ruins e outras nem tanto, né? Pessoas boas, pessoas com boa índole, mas dentro das igrejas isso parece que nos fere mais, porque a gente vê pessoas lá vulneráveis, pessoas que estão atrás de uma bênção, do milagre. Elas estão lá porque elas acreditam que Deus as ouve e as escuta, como de fato ouve e as escuta. Então, olha como falta para a gente conhecimento e clareza. Quando eu começo a atender essas pessoas, eu fico assim muito mexida com isso e preciso trabalhar também as minhas emoções, a minha contra-transferência na minha terapia, porque o desejo da gente é fazer justiça, né, diante dessas situações. Não, eu quase fui na igreja brigar, você queria cidade pequena, Coromandel, eu quase fui lá. Isso. Mas a minha forma de fazer justiça, a minha forma de ajudar essas pessoas é abrir os olhos delas e mostrar. Quando você começa a ler a Bíblia, aí também te desafio, Lu, e te incentivo, que assim como você, quando não tinha o conhecimento da psicologia financeira, passou a ler, a estudar, e hoje você tem um exército de mulheres que você incentiva, e eu sempre te chamo de semeadora, porque eu sei que você é. Imagina a hora que a gente começa a ler a Bíblia e compreender as verdades bíblicas, tu vai ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, então elas vão se apropriar daquele conhecimento, daquele entendimento, elas não vão mais ser enganadas. Inclusive, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, ó, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como uma espada. Então, é uma espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, e ela é a verdade. Então, a partir do momento em que eu conheço a verdade, conheço a palavra, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira, vai te libertar da ignorância, vai te libertar de falsas crenças, vai te libertar, e aí a gente não vai mais ser enganada. Então, a minha forma de ajudar as pessoas é dizer, minha querida, vai lá e abre a tua Bíblia, compra um bom livro, pensa sobre isso, analisa se isso tem coerência, e as pessoas vão ampliando o seu entendimento, não vão mais ser enganadas. Até porque a gente tem um entendimento, né, Lu, que nós somos mordomos, tudo é de Deus. Caixão não tem gaveta, ninguém vai levar nada dessa vida. Então, assim, a vida nos foi dada para a gente usufruir dela e fazer dela bom uso. Então, ter uma vida com qualidade, ter uma vida com fé e esperança, sabe? Se permitir viver bons momentos, produzir o próprio dinheiro, cuidar da nossa vida e da nossa família. Mas nós não vamos levar nada daqui. Então, num outro plano espiritual, na eternidade, nós não vamos precisar disso que a gente tem aqui, desse materialismo de roupas, de dinheiro, de carros, de imóveis. Lá são outras questões, entende? É um outro momento da nossa vida. Então, se eu for muito apegado nessa vida às questões do dinheiro, eu vou muitas vezes deixar de ser um mordomo daquilo que Deus espera. Se Deus é o dono de todas as coisas, né, ele me torna mordomo, que é um bom administrador. Eu devo ser um bom administrador, né? Até me perguntou, Lu, rico não vai para o céu? Tem uma teoria sobre isso, né? Tá compartilhando. Antes de você falar isso, deixa eu só te contar aqui. Hoje, tá fazendo um ano que eu comecei a estudar dinheiro e religião. Você tá aí ou eu que travei? Ah, tá aí. Porque hoje nós acordamos e meu marido falou, onde que estávamos o ano passado? A gente às vezes tem esse hábito de perguntar o que a gente estava lendo, o que a gente está fazendo, e tem um ano de uma viagem nossa, foi o primeiro livro. Essa é uma das minhas metas, tá, Lu? Estudar sobre a Bíblia. E eu acredito, sim, que a partir do momento que eu estudar sobre a Bíblia, eu li alguns livros, né? Mas eu acredito, sim, que quando eu estudar sobre a Bíblia, eu vou poder fazer muito, muito mais do meu trabalho. Por quê? Porque nós sabemos, nós que já estudamos, nós já estamos com a nossa formatura, né? Mês que vem falta o quê? 18 dias para a nossa formatura, gente, muita riqueza isso. A gente sabe que o nosso pensamento delimita o nosso espaço. As nossas crenças, elas impactam a nossa vida. Aquilo que eu creio é aquilo que vai acontecer na minha vida. Então, eu não acredito em dinheiro, eu não acredito que rico não vai para o céu, rico é ruim, tudo isso delimita o meu espaço. Eu falo, é muito difícil você enriquecer sem gostar das pessoas ricas.
né? E a Bíblia, e eu não estou falando a Bíblia, eu estou falando assim, algumas pessoas acabam repetindo algumas frases que juro que estão na Bíblia, mas eu não li, tá? Pessoal, não li. Falar nisso, quem leu a Bíblia, comenta aqui pra gente. Conta aqui nos comentários, vocês já leram a Bíblia? Vocês é time Luciana Cardoso ou é time Luciana Conrado? Me conta aqui quem são vocês aí. Claudinha, conta pra gente, quem é você? Time Lu Conrado ou time Lu Cardoso? Tá? Já conta aí no chat para a gente saber. Vai que só eu não li a Bíblia aqui, meu Deus do céu. Mas, Lu, a gente sabe que tem algumas falas, por exemplo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Rico é ruim, o caixão não tem gaveta, daqui nada se leva. Eu sou time Lu Cardoso. Lu Conrado, Lu Cardoso, gente, vamos lá, Lu Conrado. Claudinha, time Lu Conrado, eu não acredito nisso, não. Acreditou? A Sara já leu. Vamos lá. Pode crer. A Bíblia abençoa sim o ganho do dinheiro e riqueza. Pode passar aí, ó, o povo é generoso, pode passar alguns versículos, pode passar. Lúcia tá ganhando. Olha, posso te dizer uma coisa? Sabe esse versículo que você disse aí do camelo? Né? Eu acho que a gente tinha que comentar sobre isso, assim, né? Na verdade, é uma passagem bíblica que está no livro de Mateus, né? No capítulo 19, no verso 24. Só que tu tens que entender que a Bíblia, ela tem metáforas, que existem livros que podem ser compreendidos no sentido literal, e outros não. Por exemplo, livro de Cantares é um livro poético. Sabia que existe um livro erótico na Bíblia, que vai falar da sexualidade de uma forma linda? É o livro de Cantares de Salomão. Por exemplo, o livro de Provérbios, ele foi escrito para os jovens. O livro de Salmos também tem uma linguagem poética. E existem frases, versículos que existem toda uma analogia. Por exemplo, Apocalipse, você vai ler Apocalipse, é um livro difícil da gente compreender. Apocalipse é o livro da revelação, então tem metáforas, tem uma linguagem ali que tu precisa ter uma hermenêutica bem clara, que é a interpretação e a leitura, de uma forma mais detalhada. Tem livros na Bíblia que a gente precisa ler com um dicionário bíblico junto. A gente precisa ter um apoio para compreender. E essa passagem, apesar de ser polêmica, de Mateus 19, que vai falar, né, que é mais fácil um camelo entrar por uma funda de uma agulha do que um rico entrar no céu. E tem uma metáfora aí. Essa funda ou buraco de uma agulha não é a agulha que a gente costura. É uma metáfora porque nos tempos bíblicos, quando as portas de Jerusalém se fechavam, o povo precisava passar. Então tinha uma porta muito pequena que se chamava funda de uma agulha. E era por ali que o povo de Israel passava. E quando eles estavam com os camelos, que o camelo era o veículo de transporte da época, eles precisavam, para que o camelo passasse por aquele lugar, tirar a carga do camelo, que simbolicamente significa que dessa vida não vamos levar nada. O camelo tinha que passar de joelhos, que simbolicamente fala da humildade. E então o camelo passava por ali. E é isso que significa, é mais fácil um camelo passar por um buraco numa funda de uma agulha do que rico entrar no céu. Mas se tu for ler o resto do versículo, e aí a questão que nós precisamos ler no versículo dentro de um contexto, cada vez que a gente lê um versículo da Bíblia, nós sempre temos que ler o anterior e o que vem depois, para poder compreender. Mais abaixo, tu vai dizer que aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que esse versículo nos ensina? Que nem pobre e nem rico vão entrar no reino do céu pela sua própria força, pela sua própria bondade, generosidade ou por seus próprios méritos. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, não é porque eu sou boa, porque eu sou uma pessoa letrada, porque eu tenho conhecimento que eu mereço o céu. Na verdade, a salvação não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ser rico ou pobre. Salvação foi uma obra divina feita por Jesus na cruz. E é esse entendimento que nós precisamos ter. Né, ter um coração regenerado, mas não é algo que está nas minhas mãos, não depende de mim. Foi uma obra espiritual feita com Jesus. Então, sim, ricos podem entrar no céu, pobres também, dependente da sua condição financeira, porque o que te vai fazer entrar no céu não é quanto tem na tua conta bancária. Só que se eu usar esse versículo de uma forma errada, eu crio uma crença e eu afasto a prosperidade de mim.
Quer dizer que, então, eu, sendo pobre, eu mereço o céu? Não é isso que a Bíblia diz. Rico, eu mereço o céu? Também não é isso. Não tem a ver com... E quando a Bíblia vai falar de riqueza e pobreza, não tem nada a ver com dinheiro. A Bíblia vai falar de questões muito mais profundas que é o que eu comentei contigo. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com valores, com a forma de ver a vida, com o entendimento que eu tenho sobre as coisas. Tem muita gente, Lu, que nós conhecemos que tem uma conta bem gorda bancária e é muito pobre, porque tem uma mentalidade de pessoa escassa. E tem gente que é muito pobre e é muito arrogante, soberbo e vive como se fosse muito rico. Então, tu entende que isso não tem a ver com dinheiro? Tem a ver com postura, tem a ver com entendimento sobre a vida. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz: tem gente que é tão rico, que é tão pobre, que só tem dinheiro. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre o entendimento que eu tenho sobre mim, sobre a vida. Né? É bem mais profundo do que isso. E isso é importante de falar, né? Porque as pessoas falam da prosperidade, e a prosperidade, ela não é ter um saldo bancário. A prosperidade é o ser que você é, aquilo que você conseguiu evoluir na vida, aquele olhar, um múltiplo olhar, um olhar para você, um olhar para o mundo, um olhar para as pessoas que estão ao seu redor. É um entendimento que você tem uma potência muito grande dentro de você e você tem para dar. Eu tenho para dar, eu posso entregar. Eu não preciso ficar aqui morrendo de medo que se eu te entregar alguma coisa, eu vou perder amanhã. Isso é escassez. Uhum. Lu, o pessoal tá achando incrível esse tema. Gente, esse tema é tão importante, dá vontade de sair daqui e continuar mesmo estudando sobre isso. Sim. Só para deixar claro, esse tema, ele vai ser mais aprofundado no nosso workshop de de psicologia financeira, que vai acontecer no dia 18. Claudinha, você pode me fazer a gentileza de colocar aí? Olha, eu tô até mais educadinha, gente, só porque tá falando de Deus. Você me coloca a gentileza de colocar o link aí do workshop, tá? Aliás, até se você me permitir, quero agradecer a presença das meninas, tá? Agora deixa eu fazer uma deixa aqui, né? Que esse tema é um tema que a gente vai abordar mais profundamente no workshop que vai acontecer, e vocês todos estão convidados. Em breve eu vou colocar, a Claudinha vai pôr o link aqui, e eu vou estar colocando no meu Instagram também. Você precisa fazer uma inscrição para participar com a gente. É gratuito, vai ser ao vivo, vai acontecer no dia 18, é isso, né? 18 de maio, a partir das 8h30 da manhã, vão ter várias mesas com vários temas. A minha mesa vai ser a segunda, e eu não vou estar sozinha, vou estar com as minhas queridas colegas, né? A Ana Maria e a Geise, e a gente vai discorrer sobre esse tema. Vocês vão poder mandar perguntas, compartilhar com a gente, interagir. É um tema que a gente vai aprofundar, com certeza. Rico não vai para o céu. Eu costumo dizer que ele vai para onde ele quiser. E você, me conta, na sua opinião sobre isso, rico não vai para o céu. Você falou uma coisa muito importante que eu queria muito destacar. Gente, o dinheiro em si, ele não muda o caráter de ninguém. Quando você estuda personalidade, caráter, é claro que a nossa personalidade ela vai se moldando. Uma parte dela é genética, e outra parte ela é um ambiente. Mas o dinheiro em si, ele não muda quem você é. Então, se você é uma pessoa boa, ganha na Mega Sena, ou produz muito dinheiro, ou fica rico, você vai ter mais poder econômico de fazer mais bondade e generosidade por aí. E tem muitas pessoas que são ricas e que fazem mais doações. Gente, hoje eu posso doar muito mais do que eu doava 10 anos atrás, tá? Se você é uma pessoa ruim, pessoa má, se você ficar rica, o dinheiro ele vai potencializar, porque você vai ter mais poder econômico de agir, de ação. Então, o negócio está na ação e não no dinheiro. Então, se você é uma pessoa ruim e fica rico, você vai potencializar suas coisas ruins, porque você tem esse instrumento aí na sua mão. Então, o dinheiro não muda caráter de ninguém, tá bom? Ninguém. Eu sempre falo que espero que pessoas ricas, pessoas boas, que mais ricas ainda, que é para potencializar ainda mais doações, campanhas, investimentos, ações mesmo
que é capaz de mudar o mundo. Então vai lá, Lu, rico não vai para o céu. Eu, por mim, ele vai para onde ele quiser. Me conta um pouquinho. Na verdade, eu usei esse exemplo, né, do camelo para te explicar, né, que na verdade o ser rico ou ser pobre não influencia na salvação, o lugar para onde nós vamos morar eternamente, né? A salvação ela tem muito mais a ver com Jesus, com a obra que ele fez na cruz, remindo os nossos pecados e nos apresentando a vida eterna, né, nos recebendo como filhos. Então isso não tem a ver com algumas. A gente está falando das religiões, parece que hoje a gente está falando mais sobre o catolicismo e os evangélicos, porque são as maiores religiões do nosso país. Nosso país é um país muito católico. E agora está se tornando cada vez mais evangélicos com o avanço e a disseminação da teologia, principalmente agora, após a pandemia, cresceu muito os cultos online, as pessoas buscaram muito mais a Deus, né? Porque a morte e a vida andam lado a lado, e a gente acaba, infelizmente, lembrando de Deus, da força que ele tem, do poder da oração, quando estamos passando situações difíceis. Então, o evangelho foi muito mais pregado, e com a tecnologia, cresceu muito o avanço do anúncio da palavra de Deus através das redes sociais, pós-pandemia, né? Mas então, falando sobre isso, quando a Bíblia vai falar de salvação, e eu quero deixar isso bem claro, não tem nada a ver com dinheiro, não é que rico ou pobre vão ser salvos. Aí eu estaria falando de uma outra doutrina religiosa que vai pregar, e aí não é o catolicismo e não é os evangélicos, né, sobre as boas obras. Então, eu penso que fazer boa obra, ser generoso e ser doador é mais do que nossa obrigação, porque imagina, você tem tanto, qual o sentido de tu não dividir e compartilhar? Não só o teu dinheiro, mas assim, quantas coisas a gente tem em casa, roupa, calçado, comida. Então, a Bíblia vai incentivar e ela vai estimular pessoas a serem doadoras, mas ao mesmo tempo, ela vai dizer que a gente tem que cuidar muito do nosso coração. Um versículo que eu acho assim muito importante, que ele diz assim, ó, aonde está o teu tesouro, ali está teu coração. Então, se o meu tesouro está na minha família, ali está o meu coração. Se o meu tesouro está no dinheiro, ali está o meu coração. Então, às vezes, o coração voltado para o dinheiro dá margem para a ganância, para a soberba, para a prepotência. Entendendo que Deus é dono de todas as coisas, a modomia cristã, o que Deus espera de nós, tudo que é meu é para meu benefício e para o próximo. Então, qual o sentido de eu não doar e compartilhar o meu conhecimento, o meu tempo, meu dinheiro, comida, roupa, calçado? Qual o sentido se eu não compartilhar? Se eu ficar tudo para mim? Então, quando você diz que o dinheiro não muda as pessoas, eu fico pensando que às vezes o dinheiro revela o caráter das pessoas. Sim. Revela uma verdadeira motivação. Né? Porque até mesmo a nossa doação, tipo assim, ó, por que eu tô aqui hoje? Por que eu aceitei esse convite? Porque eu quero aparecer na internet? Porque eu quero ter visibilidade? Eu estou aqui hoje porque eu acredito que é um tema muito importante, que é pouco falado, até mesmo dentro da psicologia. Tem muitas barreiras e preconceitos, falta de conhecimento mesmo sobre esse tema, mas é um tema libertador, então eu penso que a gente não pode perder as oportunidades que a vida nos propõe. Então, que fique bem claro que salvação não tem nada a ver com dinheiro, né? Agora, pode falar. Não, que você está falando aí, eu não sou uma pessoa católica, né? Meu marido é católico, apostólico romano, praticante. Eu não. Mas algumas vezes que eu fui à igreja, eu sempre ouvia a parábola dos talentos, sabe, Lu? E essa parábola é uma parte que tem tudo a ver com a construção do meu trabalho, mas assim, tudo a ver. Tem dias que eu penso assim, domingo foi um dia desse que eu falei, agora eu desisto, mas isso assim, é comum, é constante na minha vida, agora eu desisto. E nessa parábola, do meu entendimento, tá, Lu, que é difícil você falar disso perto de alguém que sabe, e eu vi com o povo que sabe, mas Deus pergunta o que você fez com o seu talento. E um dos talentos que eu percebi que eu tinha era o talento de falar de um tema tabu. Uhum. O talento de falar de dinheiro de forma amorosa. Você sugerir as pessoas para amar todas as pessoas e todas as coisas é algo muito difícil. Você sugerir as pessoas para amar as pessoas e amar as coisas, inclusive o dinheiro, Lô, é difícil demais. Mas eu acho que eu tenho esse dom. Eu acho que eu consigo falar de dinheiro trocando a sua alma. Então, quando eu lembro dessa parábola que um dia Deus vai me encontrar e perguntar o que eu fiz com os seus talentos, gente, isso me dá uma força, isso me dá um gás, isso me dá assim, gente, eu quero encontrar Deus e falar, ó, eu arrasei, eu plantei a minha tâmara, porque eu falo que eu planto tâmaras, porque quem planta tâmara, gente, vai colher daqui não sei quantos anos.
falar de dinheiro é algo muito tabu ainda. Mas a religião, não é a religião, a fé que eu tenho em Deus e a fé que eu tenho que Deus está aqui comigo nesse momento em que um dia eu realmente vou encontrar com Ele, é o que sustenta todo o meu trabalho. É a base do meu trabalho. Isso é verdadeira fé, Lu, quando a gente coloca cada coisa no seu devido lugar. Então, assim, a gente tem a nossa fé genuína em Deus, a gente tem a fé no nosso marido, a gente tem a fé em nós mesmas, a gente tem a fé nos nossos filhos. É claro que quando a Bíblia vai falar de fé, ela vai falar de fé do Criador, né, na sua obra maravilhosa. E tem o primeiro mandamento, que a Bíblia vai dizer, né, que o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer que quando a gente cumpre o primeiro mandamento, automaticamente a gente consegue cumprir os demais, né? Então, amar a Deus é reconhecer a sua grandeza, reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele, sim, nos dotou de dons e talentos. Domingo tu me disse, Lu, como é que tu consegue fazer muita coisa? Tu tem muitas habilidades. O que eu respondi para ti? Tenho muitas habilidades. Você tem as tuas e eu tenho as minhas. E tá tudo bem. Então, a gente só tem que cuidar para fazer bom uso daquilo que Deus nos deu. Porque eu acredito, a Bíblia também vai dizer que o homem não recebe nada se o céu não lhe for dado. Então, eu acredito que Deus nos deu muitos dons e talentos para a gente exercer na nossa profissão, na nossa família e na comunidade e sociedade como um todo. E se a gente fizer bom uso desses dons e talentos, tudo se multiplica e tudo cresce. Agora, eu também posso engavetar meu talento, achar que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, que isso é demais para mim. Então, assim, às vezes a comparação é a maior dificuldade para a gente conseguir exercer bem nossos dons e talentos. E sim, um dia nós vamos ficar com Ele, que é o Criador de todas as coisas, e a gente vai ter essa oportunidade. Ele vai nos perguntar, é isso que as Escrituras dizem, o que você fez com a vida que eu te dei, com o conhecimento, com os dons e talentos, e a gente vai poder chegar de mãos cheias e dizer, tá tudo aqui, né? Eu plantei, eu colhi, eu multipliquei, ou não, eu guardei tudo escondido numa gaveta porque eu estava com medo de prosperar, medo de compartilhar, medo de dividir, medo que alguém me tomasse, né? Então, sim, é isso mesmo. Pessoal, não está terminando, mas a gente já está caminhando aí para o fim, passou tão rapidozinho. Então, se vocês têm perguntas, aproveite. Vamos ir aproveitar a oportunidade da Luciana. Quem está aqui que não se inscreveu, por favor, inscreva aí no canal. Tem tanta coisa boa aqui, tem tanta coisa rica aqui. Já curte essa live, compartilha, tá? Porque é um tema tão necessário. Lu, o que você acha que precisa ser dito nessa live? Que as pessoas precisam entender. Eu não separei nenhum livro, não está aqui comigo. Você tem algum livro aí, ou lembra de algum? Eu posso até pesquisar aqui, que a gente pode deixar Tenho. A Bíblia. Essa é a minha Bíblia, olha que linda. Ela é linda, sua cara. Feminina, é uma Bíblia de estudo de Spurgeon. Se eu pudesse indicar um livro para onde a gente começar a compreender sobre religião e dinheiro, é ler as Escrituras. Aliás, agora eu vou falar uma coisa que você vai amar. Sabia, Lu, que quem sustentou todo o ministério de Jesus enquanto ele esteve na Terra não foram os homens, foram as mulheres? Olha só, para você falar no teu próximo curso Dinheiro e Mulher. As mulheres da Bíblia eram muito prósperas. Elas produziam o próprio dinheiro e elas sustentaram o ministério de Jesus. Não é à toa que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu ele foram as mulheres. E não porque as mulheres eram fofoqueiras, como muitas pessoas distorcem equivocadamente essa teologia, dizendo que Jesus apareceu para as mulheres porque elas eram fofoqueiras e elas iam sair contando a notícia para todo mundo. Não. Jesus apareceu para as mulheres porque ele honrou as mulheres, ele deu voz às mulheres, ele acolheu as mulheres. Então, nós, mulheres, temos o nosso lugar e o nosso papel dentro da igreja e fora dela. Então, eu queria te dizer isso, que as mulheres sustentaram o ministério de Jesus e ele sustentaram com vestimentas, financeiramente, porque ele tinha uma linda obra a fazer e ele precisava que alguém ficasse nos bastidores. E as mulheres fizeram isso, por isso que ele honrou as mulheres e deu lugar para as mulheres. E quando eu te falo isso, é para despertar mesmo, incentivar. Eu sei que a maior parte do público que está aqui no vendo são mulheres, e dizer que sim, há um lugar para nós, na igreja, na sociedade, na nossa família. A gente só precisa encontrar esse lugar. Não é o lugar do outro, não é o que faz sentido para o outro, é o meu lugar. E quando a gente tem uma fé presente, assim, uma fé viva, e a gente coloca tudo diante de Deus, o nosso dia, o nosso trabalho. Até a ciência vai dizer, né, que os 5 primeiros minutos do dia, se eu começar o meu dia meditando, e a Lu faz a meditação todos os domingos pela manhã, né,
começar o meu dia meditando, lendo um devocional. Agora está na moda aí o devocional Café com Deus Pai, que eu recomendo, que ele tem um versículo bíblico todas as manhãs com uma aplicabilidade, uma forma de você ver a Bíblia com mais clareza, como aplicar isso no meu dia a dia. Então, que dia a gente vai ter se eu começar o meu dia fazendo uma oração, uma meditação, colocando tudo em oração diante daquilo que eu vou fazer durante o dia, as minhas dificuldades. Imagina, e se eu começo o meu dia gritando, reclamando, brigando, como vai ser o meu dia? Então, eu posso determinar como vai ser o meu dia, minha semana e meu mês, se eu colocar essa fé prática em ação nas pequenas coisas, né? E eu, assim, queria concluir essa fala dizendo, né, que a Bíblia vai dizer que cada um contribua com alegria segundo o que tem no seu coração. Então, a gente pode contribuir para melhorar a vida das pessoas, a gente pode contribuir com o nosso conhecimento e a gente pode contribuir financeiramente. A pessoa que tem um coração generoso, imagina que ela não vai ser retribuída. Claro que vai. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Estou vendo isso aqui hoje na safra, no soja, mas isso é uma lei espiritual. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. E o contrário também é verdadeiro. Só preciso cuidar da motivação do meu coração. Eu estou plantando para quê? Porque eu quero ganhar, porque eu quero colher, ou estou plantando realmente porque eu creio que é isso que eu devo fazer e faço com alegria? É claro que a colheita vai vir, é só uma questão de tempo. Gente, maravilhosa, encantada com a sua fala, encantada. Já estou quase querendo comprar o café com Deus Pai aí, ó. Me passava todo dia no meu Instagram, estou quase querendo comprar. Lu, eu acho que esse tema precisa ser discutido, ser falado. Eu fico tão feliz de ter vocês aí, de ter essa mesa. Eu te falei que eu acho que tinha que ter podcast disso, eu acho que tem que ter. Porque a gente se ancora nessa crença, por exemplo, de que rico não vai para o céu. E a gente vai trazendo cada vez mais a pobreza para a nossa vida. Tem horas que eu acho que a gente distancia da riqueza que é Deus. E que a promessa de Deus é o paraíso. O paraíso é rico demais, né? Então, quero muito te agradecer. Só ver, a maioria das pessoas olha para nós pelo que temos e não pelo que somos. Se tem dinheiro, tem muitos lugares. Você é melhor tratado, até mesmo na igreja. Família Lima, só toma cuidado para isso não se tornar uma crença, uma fé que você tem aí e acabar colocando isso em vários lugares. Será assim? Todos os lugares são assim? Será que as pessoas estão tão dispostas a ter um ter? Porque quando chega um ser, por exemplo, quando chega o ser da Luciana, ela ilumina o ter dela. Ou melhor, o ser da Luciana apaga o ter dela. Ninguém está aqui perguntando se a Luciana é rica, se a Luciana é pobre, se ela é dona da agropecuária do sul. Todo mundo só quer ouvir o que ela tem para dizer. O ser dela é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, cuidado só para a gente não acreditar nessas ideias, tá? Lu, quer fechar com alguma coisa? Podemos encerrar por aqui? Eu vou fechar com essa frase que tu disse, né, que o rico não vai para o céu. Então, eu quero deixar uma passagem bíblica e desafio vocês a lerem a história de Jó. Né? Quando a Bíblia vai falar sobre ele, na última definição vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E a descrição da vida dele vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Anota isso. O homem mais rico do Oriente. Ele tinha gado, ele tinha boi, ele tinha camelo. Era o homem mais rico do Oriente. E você vai ler a história bíblica e vai me dizer se Jó não foi para o céu? E aí eu poderia te contar a história de Abraão, Isaac, Jacó e tantos homens prósperos que eram donos de vinhas, eram homens ricos financeiramente, prósperos na sua dignidade, no seu caráter. E será que eles não foram para o céu? Então, olha como a nossa visão é tão limitada. Então, cuidado para você não pegar um versículo bíblico fora de contexto, criar uma crença e afastar a prosperidade de ti. Quero finalizar com isso. Pessoal, nós te convidamos aqui para o workshop, mas nós temos domingo o lançamento do Emoções e Dinheiro. Nós vamos olhar para 5 emoções aí da sua vida, domingo, segunda e terça, às 20 horas. Nós também vamos estar aqui no YouTube. Gente, é uma aula mesmo. Você vai ter atividade, você vai ter conteúdo, vai ter perguntas que vão
vai fazer você aí questionar a sua vida. A última vez que eu fiz o Emoções e Dinheiro, Lu, foi a turma que você entrou no Heranças, foi o lançamento da turma que você entrou no Heranças. E você sabe que algumas pessoas falam assim para mim: ah, você está lançando Emoções e Dinheiro falando que é gratuito para depois vender um curso. E eu falo, sim, vai ter o Heranças Financeiras, que para mim é uma das jornadas mais ricas que todo mundo deveria fazer. Só que antes dessa escolha de entrar ou não entrar no Heranças, vai ter o Emoções de Dinheiro, um curso gratuito, falando das emoções, de como que elas te impactam, falando de emoções de uma forma que não existe por aí. Foi um desejo meu olhar como que cada emoção impacta a sua vida. E eu sinto que algumas pessoas deixam de participar do gratuito porque logo em seguida tem um pago. Mas, gente, mas só vai ter o pago se você escolher entrar. Se você não escolher entrar, não vai ter. Você não precisa, tá? Olha, se você me permitir, eu quero dizer uma coisa. Quando eu entrei no Heranças porque uma paciente minha me indicou as lives que você estava fazendo sobre dinheiro e emoções. Já nos primeiros 5 minutos eu pensei, meu Deus, quem é essa mulher? Como é que ela fala de emoção e dinheiro? Como que eu nunca ouvi falar sobre isso na faculdade? Naquele momento eu decidi comprar o curso que eu nem sabia se tu ia oferecer, que curso era, porque com poucas palavras tu me convenceu que o que as pessoas precisam não é de mais dinheiro, as pessoas precisam olhar para o dinheiro. E o que tu estás oferecendo não é uma fórmula mágica, planilhas do Excel, é algo muito mais profundo. Bom, aí eu entrei em lideranças, eu fiz genograma financeiro, eu fiz a formação financeira, dinheiro mulher, e hoje estou aqui. E não vou parar de te seguir, me conectar contigo, porque eu sei o que tu traz é libertador. Então, eu quero fazer um marketing aqui e dizer: não deixe de assistir esse curso sobre emoções e dinheiro. Você vai ver o que eu estou falando. Obrigada, obrigada. Você tocou meu coração. Obrigada aí de coração, viu? Pessoal, o link está aí nos comentários, tanto do Emoções, tanto dos workshops. Depois eu vou deixar aqui no link de inscrição. Precisamos olhar para a nossa relação com o dinheiro. Quando a gente olha para a nossa relação com o dinheiro, a gente não só muda a nossa vida, mas a gente muda a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Lu, muito obrigada, de coração. Pessoal que assistiu aí, que almoçou junto conosco aí, gratidão. Fiquemos com Deus e até nosso próximo encontro, até nosso próximo. Minto, nós temos live quinta-feira, tá, pessoal? Nós temos live quinta-feira. Vamos encontrar. Ela não para, ela é imparável, ela é cheia de talentos. Graças a Deus, graças. Eu planto tâmaras, Lu, eu planto tâmaras. Um dia minhas filhas vão colher. Um dia minhas filhas vão colher tudo isso daqui, né? E não só minhas filhas, uma sociedade inteira. Bom, gente, fiquemos com Deus e até nosso próximo encontro.